Olá a todos, meu nome é Thalita Silveira, sou professora da Faculdade de Ciências Médicas Albert Einstein, oncohematologista. Tenho um enorme prazer estar aqui nessa conferência de Lugano, a Conferência dos Linfomas, e eu tenho um prazer ainda maior em apresentar os dados que foram aqui apresentados sobre o linfoma de Hodgkin. Foi muito interessante que na sessão plenária, dos 3 trabalhos apresentados, 2 foram de linfoma de Hodgkin. O primeiro trabalho foi um trabalho do grupo italiano, que foi muito interessante o desenho, uma tentativa de intensificação, aliás, uma intensificação do protocolo padrão ABVD. O que eles fizeram? Randomizar os pacientes com linfoma de Hodgkin em estadio avançado entre ABVD num esquema que era PET dirigido, que existe intensificação para eventuais terapias subsequentes em pacientes com PET positivo, e o esquema proposto pelo grupo italiano, que é a realização do ABVD a cada 21 dias, então o ABVD a cada 10, 11 dias, e nos primeiros 4 ciclos do 6 de ABVD, um aumento da doxorubicina de 25 para 35 miligramas, ou seja, é um esquema mais intenso. E foi muito surpreendente o resultado, que houve um ganho. Tem uma sobrevida livre de progressão de com acompanhamento desses pacientes de 35 meses, e houve um ganho significativo de PFS, que a gente chama de sobrevida livre de progressão, de mais de 10%. Então a taxa de resposta subiu 13% do grupo padrão ABVD para o grupo teste de intensificado. Bom, não dá para determinar isso como uma nova estratégia padrão, como um padrão ouro, é uma nova opção sim de tratamento, mas as questões que foram colocadas inclusive são sobre o custo, porque nesse esquema é obrigatório que você use fator de crescimento em todos os pacientes, a toxicidade do esquema foi maior e a gente ainda não sabe qual será a toxicidade tardia do uso do antracíclico numa dose aumentada, mas sim, e também não teve como braço comparador o esquema BACOP, que é um esquema mais intensivo proposto pelo grupo alemão. Mas de qualquer forma esse resultado foi bastante surpreendente e realmente deixou todo mundo bastante entusiasmado, porque é um esquema que é fácil de fazer em qualquer situação clínica, não precisa de aprovação de novas drogas. O outro trabalho apresentado foi o estudo de SWOG, que já foi apresentado na plenária da ASCO e também novamente aqui foi reproduzido, que foi a comparação também nesse mesmo subgrupo de pacientes de Hodgkin avançado do esquema Echelon, que é o esquema brentuximab associado ao EVD, versus o esquema BVD associado ao nivolumab. Bom, o acompanhamento é muito curto ainda, então assim, 30% da coorte ainda está em tratamento, ainda não teve como ser avaliada. Mas de qualquer forma, pelos dados que foram apresentados aqui, num acompanhamento de 1 ano, houve um ganho de sobrevida livre de progressão de 8%. E várias coisas são interessantes nesse trabalho. Primeiro, o custo um pouco menor, porque só 50% dos pacientes no grupo do nível AVD necessitaram de fator de crescimento, versus todos que têm que ser usados obrigatoriamente no grupo do brentuximab. A toxicidade teve um perfil muito diferente, obviamente, porque a imunoterapia tem uma toxicidade muito diferente do brentuximab, é muito menos neurotóxico, e também a taxa de progressão nesse primeiro ano ela foi maior no grupo do brentuximab. Inclusive, as mortes foram maiores no grupo do brentuximab. A despeito disso não ser uma coisa muito frequente, que a gente sabe que um ano é pouco, e classicamente o paciente com linfoma de Hodgkin não morre, esses dados foram bastante robustos, bastante significativos, e a gente tem que esperar realmente uma atualização mais tardia, principalmente em 2 anos, que é o ideal para a gente, no mínimo 2 anos, para a gente avaliar realmente quais são os pacientes que mantêm resposta completa, quais são os pacientes que vão recidivar nesse período. Mas de verdade é uma coisa muito surpreendente, é um estudo surpreendente e talvez se torne sim uma nova estratégia padrão ouro quando aprovada para os pacientes com linfoma de Hodgkin avançado. Foi um prazer enorme estar aqui nessa conferência, participar desse momento de apresentação desses trabalhos, e eu mando um abraço muito grande para os meus amigos do Hematolog.